No vídeo de hoje eu quero falar sobre o declínio do Império Romano, sobre inflação, sobre aumento da dívida, comparando então a queda do Império Romano com os dias atuais para conseguir tirar algumas conclusões. Vou trazer alguns dados, algumas informações e vou fazer uma análise daquela situação com a ajuda aí do ChatGPT. Então, se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Bom, então isso que vocês estão vendo agora na tela é o relógio da dívida dos Estados Unidos, que já passa de 36 trilhões de dólares. É um problema que a gente já mencionou em vários vídeos aqui no canal, da dívida crescente, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Então, basicamente, o que acontece? Quando políticos e burocratas têm o poder da moeda, o poder da criação do dinheiro, eles utilizam isso geralmente para benefício próprio. Então, quem está mais próximo, digamos assim, da impressora, as pessoas que têm controle aí da impressão de dinheiro, do aumento da base monetária, ou aquelas pessoas que estão mais próximas aí desse sistema, ou seja, recebem juros subsidiados, têm um acesso a linhas de crédito mais com taxas mais baixas e por aí vai, acabam se beneficiando desse processo, enquanto que as pessoas, principalmente mais pobres e mais afastadas aí do sistema financeiro, acabam sendo mais prejudicadas e pagando a conta via inflação. O nome desse efeito é o efeito Cantillon, o clássico efeito Cantillon que a gente já mencionou algumas vezes aqui no canal. Bom, então esse problema ele não é de hoje. A gente já mencionou sobre a piora aí do sistema em 1971, né, com esse site muito interessante que diz o que aconteceu em 1971. Então, por exemplo, a produtividade seguiu aumentando e a remuneração parou de aumentar na mesma intensidade aí em 1971. E a gente observa vários gráficos aqui que mostram várias consequências negativas aí do final do Acordo de Bretton Woods, que aconteceu em 1971, que basicamente tirou a paridade do dólar com o ouro. E o ouro é um ativo escasso, existe uma escassez física para o ouro. Então, quando essa paridade foi retirada, isso deu mais poder ainda para políticos, burocratas e para o oligopólio aí envolvendo o Estado e os bancos. Então, exatamente isso causou vários problemas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, aumento na quantidade de dólares em circulação, aumento da dívida americana, déficit federal aumentando, perda do poder de compra da moeda, inflação, enfim. Crescimento do preço das casas sendo maior aí do que o crescimento da renda, aumentou o número de anos necessários para comprar uma casa e até problemas sociais como adultos jovens morando com os pais, desigualdade de renda familiar, concentração de renda. Então, nos 1% mais ricos, a gente viu aí ao longo do tempo a tecnologia aí permitindo, a tecnologia, o livre mercado permitindo que mais pessoas conseguissem uma qualidade de vida melhor até 1971, mas a desigualdade começou a aumentar de novo depois de 1971, então por quê? Por que isso acontece? Porque basicamente as pessoas que são mais próximas aí da impressora de dinheiro já são as pessoas que têm uma condição financeira melhor naturalmente e elas acabam se beneficiando cada vez mais com juros cada vez melhores em relação aí às pessoas mais afastadas aí do dinheiro, digamos assim, da criação do dinheiro, que é o efeito Cantillon que a gente já mencionou anteriormente. Índice de preço ao consumidor aumentando, o preço do ouro aumentando. Muitas pessoas achavam que quando a paridade do dólar com o ouro acabasse, o ouro ia se desvalorizar, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Na verdade, o dólar se desvalorizou, o que mostra que o papelzinho colorido lastreado em honestidade de políticos, que a gente chama aí de moeda, aí, dinheiro, dólar, real, euro e por aí vai, não é isso que funciona como uma reserva de valor. O que funcionava de fato era o ouro. E a dependência era muito mais no sentido do papel com ouro do que o contrário. Então a gente tem aqui, inclusive, por exemplo, aqui filhos por mulher. É muito interessante isso. Então a taxa de natalidade reduziu depois de 1971 e tem um livro muito interessante que se chama The Fate of Empires. E nesse livro ele analisa várias características de impérios que estão decadentes. Então a gente tem várias características similares, como a queda na taxa de natalidade, a inflação alta, a degeneração moral e assistencialismo e por aí vai. Então,
É muito interessante que todos esses fatores andam em conjunto aí quando a gente está próximo de um colapso civilizacional. Taxa de encarceramento aqui aumentando, principalmente para os homens aqui, então, bem interessante. Bom, e falando sobre inflação, então, o problema não começou em 1971, ele se acentuou aí, se tornou mais evidente em 1971, mas ele já existe desde Roma, e na queda do Império Romano é muito interessante aí várias características que estão presentes hoje em todo o mundo e aqui no Brasil bastante. Então, aqui nesse artigo aqui do Ion, do Itaú, eles mencionam aqui algumas características. Então, gastos públicos, que começou a gerar o início da crise. Então, basicamente, políticos e burocratas se beneficiam com gastos públicos. Eles basicamente pegam o dinheiro da população e utilizam aí como se eles estivessem fazendo um grande favor para as pessoas. Ou seja, eles pegam o dinheiro da carteira das pessoas, eles criam alguma coisa com esse dinheiro, ficam com boa parte e ainda querem que a população pense que eles são as pessoas mais altruístas do mundo. Bom, então o problema começou justamente com o aumento dos gastos públicos. Lembrando que existem outras questões aqui envolvendo a queda do Império Romano, eu estou mais focado aqui neste vídeo no aspecto econômico e monetário aí da crise, certo? Então, eles mencionam aqui também a questão da emissão de moeda e da desvalorização. A definição de inflação é a expansão da base monetária. Só que, antigamente, como é que isso era feito? Então, existem várias formas de fazer isso. Hoje em dia, agora que não existe mais a paridade do dólar com o ouro, basta clicar aí, escrever dígitos em um computador, um banco de dados que você consegue expandir a base monetária. É claro que envolve todo um sistema de reserva fracionária, de acordos de Basileia, de bancos e Banco Central, mas na prática não existe nenhum lastro físico para o dinheiro, pois a maior parte do dinheiro então está armazenada e é um número numa base de dados. Só que ao longo da história, esse processo de inflação, que é basicamente aumentar a quantidade de dinheiro, foi diferente. Então, antigamente a questão da impressão de fato de dinheiro, de cédulas, aí, era muito mais relevante. E na época do Império Romano, então, eles utilizavam metais. E no início, então, quando eles começaram a utilizar metais, estava no auge do Império Romano, boa parte das moedas eram feitas com um metal mais nobre. Então, no início, as moedas tinham cerca de 90% de prata, mas com o tempo esse conteúdo foi reduzido progressivamente, até que no auge da crise, as moedas tinham menos de 10% de prata e eram compostas principalmente por cobre ou outros metais de menor valor. Então, isso gerou aí uma inflação, definição real de inflação, aí existiam mais moedas em circulação, porque eles diluíam aquela prata e criavam mais moedas, e o resultado imediato aí foi o aumento generalizado de preços e o poder de compra dos cidadãos que caiu vertiginosamente. Então, ceteris paribus, se houver inflação, os preços aumentam, o valor da moeda cai, né? Ceteris paribus é tudo mais constante. Agora, existem vários fatores que influenciam no preço de um ativo, de um bem, de um serviço, como tecnologia, produtividade, sazonalidade. Então, sim, a inflação ela impacta nos preços, a variação de preços de forma heterogênea na economia é uma consequência da inflação, mas não é a inflação em si. A inflação é aí o aumento na quantidade de moeda. Então o mercado não tinha mais confiança na moeda e os preços de produtos essenciais, de alimentos a bens de luxo, começaram a subir de forma incontrolável. Então a gente conhece bem a inflação, principalmente aqui no Brasil. A gente já teve períodos de hiperinflação, várias moedas em pouquíssimo tempo e por aí vai. E o que é mais interessante aqui foi a tentativa de contenção feita por políticos e burocratas. Então, já naquela época, no século 300 depois de Cristo, o imperador Diocleciano, então, que estava no poder, começou aí com implantar medidas ignorando aí as leis econômicas. Então ele tentou estabelecer limites para os preços em uma série de bens essenciais, incluindo alimentos, vestuários e mão de obras, na tentativa de controlar aí a escalada de preços e restaurar a estabilidade econômica. Então essa situação aqui, obviamente, não deu certo.
a medida teve um efeito colateral inesperado. Por quê? Porque ao fixar preços abaixo do que os produtores consideravam razoáveis, a oferta de muitos bens começou a encolher. Então, por exemplo, se você precisa de R$ 10 para produzir aí, para plantar para plantar uma fruta, se o preço máximo aí, imposto pelo Estado, pelo governo, for de R$ 5, você simplesmente vai parar de fazer aquilo que você estava fazendo, fazer outra coisa, porque você não vai trabalhar para perder dinheiro. Então, é exatamente isso que acontece quando as pessoas tentam controlar os preços. É a falta de alimentos, falta de produtos e serviços. A gente já viu isso na Venezuela, aqui na América Latina, inclusive aqui no Brasil, certo? Nos períodos de hiperinflação. Então, essa situação nos ensina uma lição muito valiosa que ocorre até hoje, mas é incrível como quase 2.000 anos depois, as pessoas ainda que se dizem economistas muitas vezes, ou gestores públicos, ainda não aprenderam a lição, ou se fazem aí de tontos e dizem que não aprenderam a lição e lançam novamente a ideia de controle de preços. Então, basicamente, o controle de preços, sem levar em consideração a dinâmica da oferta e da demanda, pode ter efeitos, aliás, certamente terá efeitos desastrosos, a não ser que você coloque um limite de preço que não tem nenhum contraste com a realidade. Então, se você disser que é proibido vender pão por um valor maior que $1 milhão, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você disser que é proibido vender pão por um valor aí acima do que o mercado coloca, simplesmente as pessoas vão deixar de produzir pão, ou pelo menos se elas verificarem que elas não estão tendo lucro, elas não têm por que trabalhar de graça, certo? Então, é isso que vai acontecer. Não é de hoje. E é incrível como as pessoas são burras o suficiente para não entender isso até os dias de hoje. Bom, dito isso, então, como é que a Roma antiga quebrou a sua moeda e como isso se repete hoje? Fiz uma análise aqui com a ajuda do ChatGPT sobre esse assunto que, na verdade, acontece de tempos em tempos. A história, ela não se repete, mas ela rima e os fatores aí são muito próximos. Então, basicamente, Roma não caiu em um dia, ela se desfez aos poucos como uma represa cheia de rachaduras. Uma das rachaduras mais importantes, então, e talvez menos comentadas no mainstream, foi a destruição da sua moeda, da moeda do Império Romano. Então, a quebra do sistema monetário romano foi um aviso claro da decadência do Império, e hoje os mesmos erros são cometidos. O sistema monetário de Roma, então, durante séculos, a moeda padrão de Roma era o denário de prata. E ela era amplamente aceita, estável e forte, sustentando a credibilidade aí do império, e a escassez da prata era uma dessas bases. O denário permitia então comércio confiável, arrecadação eficiente de impostos, aí os governantes achavam isso ótimo no início do reinado. Por quê? Porque os parasitas aí precisam de um hospedeiro. Soldos regulares para soldados, aí que eram as recompensas aí financeiras dos soldados, estabilidade social e econômica. Enfim, enquanto o dinheiro era forte, o império prosperava. E o início da desvalorização começou então com a expansão dos territórios de Roma. Políticos e burocratas aí novamente começaram a aumentar as despesas, como a gente já falou, então gastos públicos aumentando, os custos aumentaram, guerras, obra, corrupção, pão e circo. Basicamente o que acontece hoje. E como não havia como aumentar impostos sem revoltas, existe aí a lei, como é que se chama? A lei de Laffer, certo? Que basicamente diz o seguinte: se a gente colocar aí um imposto 100%, ninguém trabalha, nenhum imposto é recolhido. Se o imposto for zero, também nenhum imposto é recolhido. E qual que é o ponto ótimo se a gente quiser maximizar o aumento de impostos? Existe ali um meio termo entre 0 e 100%, e esse meio termo varia, mas se a gente aumentar além desse ótimo, a arrecadação de impostos vai ser menor aí do que nesse ponto ótimo. Então, chegar nesse ponto ótimo é bom para políticos e burocratas que querem parasitar a população, mas é muito ruim para quem paga a conta, que somos nós, certo? Bom, então o que aconteceu em Roma? Como eu já falei anteriormente, o teor de prata nas moedas foi a primeira forma de inflação por decreto. Então, ao invés de 100% de prata, os denários começaram a ter 90%, e foi caindo até chegar próximo de 5% no século III aí, com misturas de cobre. Era o equivalente na época a imprimir dinheiro, mas em metal. As consequências, então,
da desvalorização foi que a população percebeu que as moedas estavam cada vez mais fracas. O poder de compra despencou, os comerciantes cobravam mais, os salários não acompanhavam, as pessoas rejeitavam então as moedas falsas e exigiam o pagamento em ouro. Então a lei de Gresham diz o seguinte: as pessoas vão querer se livrar aí o mais rápido possível das moedas que não prestam, mas quem está aceitando vai ter dificuldade então de pegar uma moeda que perde valor de forma tão rápida. O Estado tentava impor preços tabelados e fracassava. A confiança evaporou e quando a moeda perde credibilidade, o império começa a ruir. A decadência, então, começou como uma consequência monetária aqui, segundo essa análise. Existem, novamente, outros fatores, a gente está mais atento à questão monetária, que muitas vezes é negligenciada. Então, o colapso monetário foi um dos catalisadores para o declínio de Roma. O exército, então, passou a ser pago com promessas, as fronteiras ficaram vulneráveis, as elites fugiram com o ouro, os agricultores deixaram de produzir, o comércio encolheu e o Estado perdeu sua base fiscal. Roma não quebrou apenas pelas invasões bárbaras, ela quebrou por dentro ao destruir a própria moeda. E hoje estamos fazendo o mesmo. Então o dólar já perdeu mais de 96% de seu poder de compra desde a criação. O real também perdeu boa parte do seu poder de compra aí desde 1994, que foi quando começou então um plano real, e os bancos centrais imprimem trilhões sem lastro, o dinheiro virou dívida e a população é forçada a confiar em promessas sem valor. Estamos misturando, abre aspas aí, né, misturando cobre na moeda, só que digitalmente. Bom, e aqui a gente vai falar sobre Bitcoin aqui na análise do ChatGPT, ele mencionou aqui, também levando em consideração as nossas conversas anteriores. E com isso eu preciso fazer o disclaimer clássico aqui do canal de que isso não é uma dica de investimentos. Então, enfim, não considerem isso como uma dica de investimentos. Eu estou cansado de falar, mas é necessário. Bom, então os romanos não tinham como escapar, o ouro era difícil de guardar e transportar, e o Estado controlava tudo. Mas hoje temos então o Bitcoin, que é escasso como ouro, aliás, mais escasso como ouro, mais escasso que ouro, certo? Por quê? Porque o Bitcoin tem 21 milhões de unidades, não existe como aumentar e muitas pessoas perdem as chaves dos Bitcoins, então a reserva realmente disponível acaba sendo menor do que 21 milhões de unidades. Além disso, o ouro, embora tenha uma escassez física, ele tem uma inflação aí, que se eu não me engano gira em torno dos 3% ao ano, que é a inflação da mineração do ouro, ou seja, pessoas vão descobrindo mais locais onde há ouro. Inclusive, existem locais onde é possível extrair ouro, mas ainda não é viável economicamente. Seria necessário investir um valor maior do que seria possível obter como lucro, certo? Então não vale a pena, mas conforme o preço do ouro vai subindo, e isso vai acontecendo com o tempo, a gente está na máxima histórica aí no preço do ouro, esses locais passam a ser viáveis de serem explorados e daí a gente tem uma oferta maior de ouro. Então, conforme o preço sobe, a gente tem mais oferta de ouro. O mesmo não acontece com o Bitcoin porque existe um limite bem claro e uma inflação decrescente. Então, é mais fácil de transferir, é inconfiscável e está fora do controle estatal. Bitcoin é o denário incorruptível. É a volta de uma moeda honesta em forma digital. Muito interessante. Pô, o Bitcoin não, o ChatGPT, depois da nossa longa conversa aqui com várias perguntas, está se tornando um Bitcoiner maximalista, um Bitcoinheiro maximalista, certo? Bom, qual que é a conclusão aqui? Roma caiu por perder os valores e sua moeda. Hoje, as potências moedas seguem pelo mesmo caminho. As potências modernas, aliás. Mas agora a história pode ser diferente, porque dessa vez as pessoas comuns têm uma alternativa. A lição de Roma é clara. Quem destrói sua moeda, destrói sua civilização. E quem entende isso, protege seu futuro com Bitcoin. Então é interessante a consideração aqui do ChatGPT. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, mas eu acho que faz muito sentido aprender com o passado para entender o que está acontecendo no presente. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade então na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.